pudesse chegar um pouco mais perto da presença do Senhor e manter unidas as irmãs naquele período. E vamos continuar, porque deu tão certo, e a gente vai também continuar, além das orações aqui da igreja, com as nossas orações online. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a oração. Você sabe que a oração é a nossa comunicação com Deus. Nós nos comunicamos com o Senhor através da oração. Deus se comunica com cada um de nós de inúmeras formas, porque o nosso Deus é um Deus criativo. Mas nós nos comunicamos com Deus através da oração. É a nossa ligação, é o nosso celular para falar com o reino dos céus. E dentre esses nós oramos agradecendo ao Senhor. Nós oramos também quando louvamos ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós suplicamos, nós clamamos, tudo isso através da oração. E pedimos também, levamos a Deus as nossas petições, colocamos ali no altar do Senhor. E graças a Deus nós temos tido um número de irmãs, que tem segurado ali na ponta juntas e tal. E foram raras as vezes em que nós não tivemos o nosso grupo de oração. E nesse período que nós oramos, nós tivemos vitórias, muitas vitórias. Porque uma das formas também da gente poder falar do grande amor de Deus é testemunhar das vitórias que o Senhor nos deu ao longo deste ano. E foram muitas vitórias. Mas aquelas que aos olhos do mundo também parecem como derrotas, não são derrotas. Porque nós vamos ver aqui que temos 3 motivos para acreditar que todas as nossas orações foram vitoriosas. E um desses motivos é justamente aquilo que Jesus falou, que nós pedíssemos em nome dele, que ele o faria para que o Pai fosse glorificado. Então tudo aquilo que nós pedíssemos ao Senhor, ele o faria para que o Pai fosse glorificado. E nós entregamos os nossos pedidos ao Senhor, confiamos nele e ele, diz a palavra do Senhor, tudo fará. Então nós temos certeza que todas as nossas orações foram vitoriosas nesse sentido por causa disso. As nossas orações também foram vitoriosas porque a palavra do Senhor também nos diz, que devemos orar pedindo que seja feita a vontade de Deus. Então, durante todo o período em que nós estamos orando, nós oramos pedindo que seja feita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E aí nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede ao Pai por cada um de nós, levando realmente as necessidades que nós pedimos. E o outro motivo é que diz a palavra do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Então, nossas orações foram vitoriosas, porque todas as coisas, embora aos olhos do mundo ou aos olhos de algumas pessoas, nós não tivemos vitória, nós tivemos perda em algum espaço de tempo. Algumas pessoas passaram dessa vida para outra vida, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a gente não entenda agora o porquê, mas lá na frente nós vamos entender e vamos glorificar o nome do Senhor, até mesmo por essas pessoas que partiram, que estavam ali na oração. Então nós temos uma relação de pedidos de oração e nós colocamos diante do Senhor. E antes da gente entrar no tema verdadeiro dessa palavra, da gente ler a palavra do Senhor, que nós vamos falar hoje, eu queria contar para vocês um testemunho. Uma certa madrugada eu acordei, eu tinha um problema para resolver, e era de sexta para sábado, e eu tinha até segunda-feira para resolver esse problema. E quando chegou nessa sexta-feira, eu acordei de madrugada, preocupada, ansiosa, querendo de alguma forma resolver o problema. E aí comecei a orar ao Senhor, mas eu falei assim: Senhor, mas olha, se as coisas
coisas forem desse jeito que eu estou indo, eu vou conseguir resolver. Só que vai dar um probleminha para mim. Mas eu consigo também arcar com isso aí. Mas eu queria que fosse de uma forma inesperada, de uma forma diferente, que o Senhor me abençoasse para resolver este problema. E aí, voltei a dormir, acordei, e por volta das 11 horas, o coração batendo, aquela coisa toda, né? Até segunda-feira para resolver, mas a ansiedade foi demais, peguei o telefone e resolvi. Daquele jeitinho que eu não queria, que eu tinha pedido ao Senhor, que eu não queria daquele jeito. Amados, por volta de 16h30, veio a resposta de Deus na forma inesperada que tanto eu pedi ao Senhor. E aí, quando chegou na segunda-feira, não tinha mais como eu desfazer aquilo que eu havia feito. Então eu tive que arcar, por causa da minha ansiedade, com um problema que foi resolvido de uma forma tremenda para a minha vida. E aí você tira a primeira conclusão: poxa, nós entregamos as coisas na mão do Senhor. E quando nós entregamos, temos que deixá-la nas mãos do Senhor. É como eu disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele vai fazer com que as coisas ocorram, aconteçam de um jeito que nós vamos estar mais descansados, mais tranquilos. Então vamos ler a palavra do Senhor. Efésios 6, todo mundo. Texto bastante conhecido, né? Deixa aí aberto, a partir do versículo 10. Você já conhece a armadura de Deus. Bom, mas todos nós, o que eu quero deixar ciente de todos nós, independente se nós participamos ou não de algum grupo de oração, todos nós temos que nos comunicar com Deus. Não é possível um cristão não se comunicar com o seu Senhor. Não é possível que você levante, ou que você passe o dia, ou que você vá dormir sem falar com o Senhor nosso Deus, sem colocar diante dele a sua vida, a vida dos seus familiares, né? Colocar os problemas, colocar a sua ida e a sua volta diante do altar do Senhor. E o nosso convite é que no ano de 2022, que se inicia, nós nos apliquemos mais à oração. Talvez nem todos aqui vão ser um guerreiro de oração, mas aquele guerreiro que pega lá os pedidos e vai lá aos pés do Senhor e clama e coloca e tal. Mas nós temos a obrigação de, como cristãos, de nos colocar diante da presença do Senhor e de nos colocar de uma forma intensa, buscar a presença realmente de Deus, não porque Ele pode fazer por cada um de nós, mas pelo que Ele é, pela beleza do Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito e pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelo que Ele é, pela sua essência, que é a essência de amor. Então o nosso convite é esse, que você no ano de 2022 se aplique à oração, a meditar na palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a buscar estar sempre no caminho do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. E eu, brincando com as meninas, a gente sempre fala que nós somos soldados do Senhor Jesus, guerreiras do Senhor. Nós mudamos esse nome por causa do livro, guerreiras, né, de oração. Mas nós somos aqueles soldados do Senhor, e todo soldado ele tem que estar em prontidão, pronto para qualquer coisa. E para estar pronto para qualquer coisa, nós precisamos da armadura de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí a gente começa ali, ele dizendo, o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Então nós vamos nos fortalecer no Senhor, orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, testemunhando do Senhor, lutando pelos princípios da palavra de Deus, contido na palavra de Deus,
lutando para que esses princípios não sejam esquecidos, não sejam tirados da nossa sociedade, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, agindo, para que esses princípios continuem a operar no mundo, porque sem eles nós não teremos nada. Sem ele é como se nós estivéssemos tirando Deus das nossas vidas, louvando, adorando, tudo isso nós vamos até o Senhor e adquirimos força. Então o Senhor, Ele vai nos dando força através disso. Então fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, do nosso poder, da nossa força, não, do Senhor. É você reconhecer e se humilhar. Senhor, eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo, mas eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas por mim. Então nós colocamos o Senhor à frente das nossas pelejas, como diz na palavra do Senhor em Crônicas. Então o Senhor, Ele vai na frente e Ele peleja por cada um de nós. E o que o povo faz? O povo louva, adora, e o Senhor vai batalhando, vai lutando, e nós vamos vencendo. Então o apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu disse, todo soldado, quando ele sai para a luta, você acha que o soldado, quando vai aí para a rua, ele sai despreparado? Não. Ele sai ali com arma, colete, botas especiais e assim vai. E é justamente nisso que o apóstolo Paulo se baseou. No soldado romano, inclusive eu até guardei aqui uma foto do soldado, se tivesse condição de colocar, mas acabamos, não tendo, que eu botei ali. Então o soldado, ele era todo aparamentado. E eu não sei se como vocês gostam de filmes policiais. Eu gosto muito, mas eu gosto de filmes policiais quando eles honram a polícia, quando eles estão ali honrando. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, nós temos visto muitos filmes em que os ladrões que são os vitoriosos, e não aqueles que estão à frente da lei, tomando conta de toda a estrutura. Então eu gosto muito de olhar quando eles vão colocando toda aquela roupa, todo aquele aparato, aquela coisa toda, tudo isso para eles saírem à luta. Então o soldado, cada soldado ele sai para proteger, para lutar contra o inimigo, para vencer as batalhas, para sobreviver e retornar em segurança. Então todo soldado faz isso, como todo soldado nós também devemos fazer. Então o apóstolo Paulo continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele botou aqui a armadura de Deus. Essa armadura ele botou aqui só para constar? Claro que não. O apóstolo Paulo estava falando assim: olha, vocês vão lutar, vocês vão ter batalhas para vencer, vocês vão ter que estar aparamentados. Então, vistam a armadura de Deus, coloquem a armadura, revesti-vos da armadura de Deus. Depois de fortalecer no Senhor e crer no poder de Deus, que Deus pode operar, então agora você vai vestir a armadura de Deus. E você pode dizer assim: mas esse negócio de vestir a armadura não pode ser no literal. Pode. Um dia eu escutei uma pregação e ela falava assim: quando você se levantar, faça toda aquela, como se estivesse realmente colocando uma armadura, saia. Isso eu escutei no domingo à noite. Quando chegou na segunda-feira, eu fui resolver um problema. E aí, quando eu fui resolver aquele problema, nada deu certo. Voltei para casa, aborrecida. Entrei na Caixa Econômica por volta de 10 horas da manhã. Saí de lá às 18 horas. A caixa fechou e eu continuei lá e o problema não foi resolvido. E eu fui embora completamente aborrecida. Aí o rapaz virou para mim e falou assim: volta amanhã. No dia seguinte, eu fui de volta até a Caixa Econômica. Quando eu cheguei lá na caixa, o gerente chegou para mim e falou assim: olha, deixa o dinheiro aqui, que você vai se aborrecer igual a ontem, você vai ficar aqui muito tempo esperando
e você não vai conseguir resolver o seu problema. Vai ficar naquela ansiedade, né, para poder ver. Fui embora. Quando eu cheguei ali no ponto da Glória, eu estava ali na Caixa Econômica da Glória, eu atravessei, estava ali. Em meio aos carros passando, uma senhora entrou naquela rodovia movimentada com uma criança tentando suicídio. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo parado vendo aquilo. E eu não tenho força no braço nem para bater bolo, tanto é que eu uso a batedeira. E eu entrei. Eu nem vi se parava o carro, se não sei o que, eu sei que a mulher ia se matar. Ela estava com todo jeito, parecia que estava, né, transtornada. E eu cheguei até lá, segurei aquela mulher com este braço aqui que eu tenho menos, se fosse desse não tem, esse aqui também não tem. Então segurei a mulher, vim puxando mesmo, da casa de Lindenberg ali, puxando a mulher, coloquei a mulher aqui e o meu braço, ela não conseguia sair, ela não conseguia se movimentar. E aí eu vi uma outra pessoa que estava ali e essa pessoa com as mãos também postas, me ajudando. Olha só que tremendo, porque Deus envia também os anjos para nos ajudar. E a mulher fazendo forças para sair dali e ela não conseguia. E alguém foi até lá, chamou a polícia. Então ela só saiu dali, daquele peso da minha mão, quando a polícia a segurou e a colocou, né, para levá-la para um hospital, ela e a criança. E aí eu falei para ela assim, olha, Deus tem um propósito muito grande na vida da senhora, porque eu saí para resolver um outro problema e eu estava disposta a ficar na Caixa Econômica, eu não saí dali para nada, e fui embora. E quando eu cheguei em casa, o gerente me falou, já está tudo resolvido. Eu falei, mas hoje eu não saio mais não, porque o propósito que eu saí, que Deus me levou a sair, já foi resolvido. Então amanhã nós resolvemos. E aí correu tudo uma bênção e foi tudo tremendo. Então eu ouvi aquela pregação e aquilo entrou dentro de mim. Eu não costumava orar daquela forma, mas eu coloquei. Naquele dia eu coloquei toda a armadura de Deus e fui à luta. E graças ao bom Deus, não para a minha glória, mas pelo propósito de Deus, tanto na vida dela, como na vida daquela que estava intercedendo, como também na minha vida, Deus operou um milagre ali. E assim, tremendo, porque os carros eles tiveram que parar quando viram que aí eu também estava na jogada. Mas ninguém se movia para ajudar. Então a armadura de Deus, nós precisamos ter isso. Não é colocar literalmente, mas se quiser coloque também literalmente. E ele fala, coloque a armadura de Deus, é uma ordem. Ele não está dizendo, olha, vai lá e não coloque, coloque a armadura de Deus. Porque nós temos lutas, nós estamos travando lutas tremendas pelos princípios da palavra de Deus. E não dá para lutar pelos princípios da palavra de Deus sem você estar na presença do Senhor e com a armadura dele. E ele fala, continua, pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestes. Então a nossa luta não é contra os homens, não é contra sangue e contra a carne, mas contra os poderes da maldade. E aí nós precisamos estar armados, né, com a armadura de Deus para a gente poder combater. Bom, e aí ele continua, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então por que nós colocamos? Para a gente resistir ao dia mau. Todos nós vamos ter dias bons, todos nós também vamos ter dias maus. Todos nós passamos por isso. E como que você vai resistir ao dia mau? Você resiste ao dia mau com a armadura do Senhor, orando a Deus, colocando a sua vida no altar do Senhor. E aí ele continua, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O que é cingir os nossos lombos com a verdade?
Bom, o soldado romano, o que ele fazia? Ele botava, antes de botar um metal por cima para se proteger, ele colocava isso que segurava aqui os lombos, né? Ficava firme ali, tudo ali. Então essa verdade, quem é a verdade que nós temos que cingir os lombos? A verdade é o Senhor Jesus. Então a gente cinge os nossos lombos com a verdade que é o Senhor Jesus. E você sabe que hoje nós estamos numa época da fake news. Tudo é mentira. E o inimigo, ele quer todo momento lançar mentiras na nossa mente. Nós não somos amados, que nós não somos rejeitados, que nós não vamos encontrar a paz em Cristo Jesus. Então ele tenta tirar o maior proveito da nossa falta de habilidade em colocar a nossa a armadura, principalmente começando com os lombos da verdade, e não admitindo em hipótese nenhuma a mentira em nossas vidas. Então ele tenta nos lançar essas mentiras. Mas se você estiver aqui protegido com os lombos da verdade, com a verdade da palavra de Deus, com a verdade do Senhor Jesus Cristo, com certeza você vai resistir e vai se tornar um vencedor. E ele fala, vestindo a couraça da justiça. Que justiça é essa? A justiça do homem não. A justiça do homem é falha. Nós vestimos a justiça de Deus, a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é justo. Ele conhece a justiça na sua amplidão. O homem não. Então a justiça de Deus em nós. E essa justiça, essa couraça que eles colocavam, era justamente para quê? Ele colocava, colocou um para apertar, que eram os lombos, para ficar tudo seguro, e depois ele colocava a couraça, para proteger o quê? O coração. Então ele protegia o coração de uma flecha certeira do inimigo. Então ele protegia ali o seu coração. Então quando lançava a flecha, vinha sobre o seu coração, aquela couraça era de ferro, então não entrava. Então aquela flecha não tinha como entrar, e muito menos uma espada. Então por isso que ele falou que nós deveríamos cingir os nossos lombos com a verdade, porque é Cristo, e também vestir a couraça da justiça, é o nosso Deus que é justo. E ele continua, e calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Bom, eu sei que você sabe que não tem como, que você sair para uma luta, ou um soldado sair para uma luta descalço. Então ele cinge os pés, ele coloca ali, hoje o BOP tem aquelas botas especiais, e lá o soldado romano, ele tinha tipo uma sandália, que ela era mais fechadinha, mas embaixo dela tinham cravos. Então ele não escorregava, porque ele estava na batalha, o cravo ali emperrava e ele não escorregava e ninguém conseguia derrubá-lo. Era mais difícil derrubá-lo. Então os cravos ali, tipo a do chuteira. Você já viu aquela chuteira de jogador de futebol? Não tem aqueles cravos embaixo? É mais ou menos assim. Então fincava ali o Evangelho da paz, porque o inimigo, como eu disse, que ele tenta atacar de todas as formas, ele tenta tirar a nossa paz. Todo momento ele tenta tirar a nossa paz. Só que o Senhor Jesus é a paz que excede todo entendimento humano. Ele excede a toda a paz que o mundo pode nos dar. Então o Senhor Jesus, ele nos dá a paz em Deus e com Deus. Então é uma paz diferente. E o inimigo, a todo momento, ele tenta retirar a paz dos nossos corações. E não só dos nossos corações, mas do mundo. Se você vê hoje, quantos países estão em guerra, quantas pessoas estão ali lutando pela paz, querendo a paz, e muitas vezes tem que sair do seu país e ir embora, porque não aguentam mais tanta violência. Eu mesmo estava pensando já em mudar de país, mas com Cristo, enquanto a gente estiver aqui, o Senhor Jesus, ele nos protege e nos guarda. Mas a gente escuta falar de lugares onde o índice de violência é muito menor, onde a polícia é uma polícia que é respeitada, e
hoje nós temos ali, né, notícias que sempre colocam o bandido, ele é protegido e o policial não. Então nós vimos ali, quando um bandido morre, nossa, o morro para, fecha-se tudo. Quando um policial morre, faz lá uma notinha como se fosse isso, obrigação do policial morrer. Tudo bem, porque ele, quando ele entra, ele enfrenta esse perigo. Mas olha só, ele está nos defendendo, ele está guardando as nossas vidas, eles estão protegendo. Da mesma forma, quando um país entra em guerra, né, os seus soldados que saem para lutar, eles estão protegendo o nosso país. Todos os ramos têm pessoas que não fazem bem o seu trabalho, inclusive na polícia, mas nem por isso nós vamos degradar essa autoridade dada, né? Toda autoridade constituída, ela é constituída por Deus, nem por isso vamos desrespeitá-los. Então a gente tem visto muito isso, muito desrespeito com as autoridades. Toda pessoa que Deus coloca para acima de você, para tomar conta de você, você tem que respeitar. É o princípio da palavra de Deus, respeitar aqueles que nos governam, aqueles que nos lideram. Então nós precisamos disso. Então ele fala aqui o Evangelho da paz. Então uma paz que excede todo entendimento, uma paz que só o Senhor Jesus dá. Então quando nós temos essa paz, ela é uma base inabalável sobre a qual nós podemos nos defender e permanecer ali firmes, porque nós estamos calçadinhos ali, com o Evangelho da paz. Podem até tentar nos derrubar, mas o Senhor, Ele nos coloca de pé, o Senhor nos levanta. Então o inimigo, ele quer roubar a nossa paz. Olha só, ele rouba a nossa paz com a inquietação, com a ansiedade. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas nós teimamos em andar ansiosos com as coisas. O Senhor fala que não nos deu espírito de covardia, de temor, mas nós insistimos, Ele nos deu ousadia no Espírito Santo de Deus. Não é para ficarmos temendo, porque a principal arma dele é tentar lançar coisas ruins e sempre nos colocar à espera de que algo terrível vai acontecer. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos tudo que está escrito no Apocalipse, sabemos que as coisas que estão escritas lá irão se cumprir. Só que Jesus é o Evangelho da paz, Jesus é o Evangelho da esperança. Jesus é aquele que quando Ele entra e quando Ele toma posse, ninguém pode resistir a Ele. Então Ele é o Evangelho da paz, Ele é a nossa esperança, e como nossa esperança, nós não precisamos temer o dia mau, porque no dia mau nós vamos estar fortalecidos no Senhor. E ele continua, falando, e eu falo assim, que a oração, ela é uma arma poderosa que nós temos nas mãos, e se ela tiver ali, junto dela, a fé, não tem nada que Jesus não possa fazer. Então nós usamos, e ele fala aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o soldado romano, ele usava aquele escudo, e quando vinham as flechas, e ele pegava e usava o seu escudo para se defender, mas não só para se defender, com aquele escudo ele conseguia dar mais um passo adiante. Então, nós não precisamos só pensar em nos defender, mas também em atacar, tomar o reino de Deus, fazer com que o reino de Deus se estenda aqui sobre essa terra. E quando vinham os dardos inflamados, que são aquelas setas que eles jogavam sobre os muros, que ela vem com a sua ponta de fogo, quando ela batia no corpo da pessoa, ela queimava toda a pessoa e queimava também a moradia daquelas pessoas. Então é para isso que a gente usa o escudo da fé. Estou aqui protegida com o escudo da fé para apagar os dardos inflamados que vêm sobre as nossas vidas do maligno. E nós usamos para nos defender, mas vamos começar a usar o escudo da fé para atacar também, para que o reino de Deus, ele
possa se estender aqui nessa terra. Porque vai depender dos anjos? Não. Depende exclusivamente de cada um de nós fazer a vontade de Deus. Então eles usavam isso, né? O escudo da fé. Então todo soldado ele precisa de algo para salvaguardá-lo e protegê-lo contra as armas do inimigo. Então nessa época foi exatamente para isso que os soldados usavam para se proteger das flechas e dos dardos inflamados. Da mesma forma você sabe que o inimigo ele lança as suas flechas. Às vezes numa palavra, às vezes numa atitude, aí ele lança aquele dardo inflamado. E se você não tiver protegido com o escudo da fé, você sai até da igreja. Você vai embora, você fica com raiva do irmão, ou você não, olha aquilo como uma situação de destruição para a sua vida. Por isso que você precisa desse escudo da fé, para que quando o dardo vier, ele esbarre no escudo da fé e ele não passe e não venha para o seu corpo, muito menos nem para o seu coração e nem para a sua mente. Então, o nosso escudo da fé, Jesus já fez tantas coisas, ele fez praticamente tudo. O que nós temos que fazer é muito pouco em vista de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor falou a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será o seu galardão, grande será a sua recompensa. Então o Senhor, ele é o nosso escudo, então ele nos protege. Quando nós buscamos a Deus em oração, colocamos diante dele todas as coisas nas nossas vidas, nós podemos usar esse escudo da fé. Então isso é algo que nós podemos dizer que é maravilhoso, a fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção dos fatos que se não veem. Eu não vejo, mas eu já vejo Deus atuando na minha vida, atuando na vida da minha família, atuando na minha nação e atuando no mundo, com os olhos da fé. E ele continua, tomando sobre, o escudo da fé, já falei, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, é lógico, que protegendo tudo isso, nós precisamos proteger também a nossa mente. Então, nós protegemos a nossa mente. Mas precisamos protegê-la de quê? Nós protegemos a nossa mente das mentiras do inimigo, de chegar para nós e dizer: você não tem direito à salvação. Quem é você?